crianças, tudo bom? Hoje vamos dar continuidade à história Como é Deus e no último capítulo nós paramos falando sobre José. Estão lembrados? José, aquele personagem bíblico cuja a história está lá no livro de Gênesis, né? O primeiro livro da Bíblia, lá pelo capítulo 39, 40, a gente já começa, até antes um pouco, a gente já começa a ver sobre o que aconteceu com José. Vamos relembrar um pouquinho? No capítulo passado, eu falei para vocês que José, ele era uma pessoa de uma família numerosa, ele tinha vários irmãos, mas que os irmãos tinham um sentimento muito ruim contra José. Isso mesmo, a inveja, eles tinham ciúmes de José. E com isso eles planejaram um plano muito feio, né, horroroso contra José. Então, alguns queriam até matar José, mas aí os outros irmãos, né, opinaram e jogaram José dentro de uma cisterna, tipo um poço que já estava seco. E quando os viajantes que estavam vindo passaram por ali, eles resolveram vender José. E com isso, José foi parar numa terra muito distante de onde ele morava. Ele foi parar lá no Egito. Muito bem, estou vendo que vocês prestaram muita atenção. Ele foi parar no Egito. E lá, né, José, ele foi levado para o Egito como escravo. Olha que triste. José, que era amado pelo seu pai, que tinha acesso a boa comida, né, que tinha liberdade, agora ele estava preso, ele estava como escravo numa terra longe da sua casa. Mas o pior não foi isso. José ainda foi acusado de algo que ele não tinha feito e foi parar onde? Na prisão. Injustamente. Olha que coisa triste, né? Tudo estava dando errado na vida de José. Foi onde nós paramos no capítulo passado, né? Mas por que será que tudo isso estava acontecendo? E aí nós lemos um versículo, né, que eu queria ler com vocês hoje novamente, que fica lá no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 28, que diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito. Olha que coisa curiosa, o versículo diz que sabemos que todas as coisas, quer dizer, as coisas ruins e as coisas boas. Aqui não está falando assim, somente as coisas boas. Não, todas as coisas, inclusive as ruins. Então, de alguma maneira, todos aqueles acontecimentos negativos iriam contribuir para o bem de José. Mas como? De que forma? E aí, José, lá na prisão, interpretou o sonho de duas pessoas. E uma dessas pessoas falou que quando ela saísse dali, ela ia lembrar de José lá fora. Ia falar mesmo assim, ó, tem um rapaz lá que foi preso injustamente. Só que essa pessoa não se lembrou assim tão rapidamente. E não falou sobre José. Só que teve um dia que essa pessoa se tornou, a função dela era ser copeiro de Faraó. E teve um momento que Faraó teve um sonho esquisito. Né? Ele sonhou 7 vacas magras, 7 vacas gordas, depois 7 espigas bonitas, vistosas, e 7 espigas bem assim, ressequidas, como se estivessem sendo secas pelo sol, ressecadas. E aí Faraó, né, desafiou que alguém contasse o que significava aquele sonho para ele. Só que vieram várias pessoas, mas ninguém conseguiu explicar o sonho de Faraó. Que aquele sonho queria dizer. Nesse instante, quem lembrou-se de uma pessoa que poderia ajudar? O copeiro. Lembrou de José lá na prisão,
E José continuava na prisão. E aí, Faraó mandou imediatamente chamar José. Mas claro que José não veio direto da prisão para frente de Faraó. Porque José era um prisioneiro. Então ele estava, né, não estava com roupa adequada, não estava, de repente, bem arrumadinho, né, com banho cheiroso, nada disso. Ele foi se arrumar no José, deram um banho, preparar o José para ele poder ter a dignidade de estar na frente de Faraó. E aí José foi falar. E José, ele interpretava os sonhos. Mas, na verdade, esse dom que ele tinha não era dele mesmo. Era um dom dado por quê? Por Deus. E José falou para Faraó que aquele sonho, na verdade, os dois, as vacas magras, vacas gordas, as espigas bonitas e as espigas ressequidas, os dois sonhos, na verdade, tinham o mesmo significado. Que haveria, nos próximos 7 anos, muita fartura. Mas depois haveriam seguidos 7 anos de seca, de pobreza na terra. E aí, José acrescentou, então, o Senhor deve começar a separar parte disso que vai ser produzido nesses anos de fartura, para isso ser guardado, para ser usado quando vier os anos de pobreza. E o que aconteceu? Faraó ficou assim, surpreso da sabedoria. Ele ficou impressionado. Podemos até falar que ele ficou encantado com a maneira como José interpretou e já dando uma solução para o problema que se apresentaria. E aí, quem, na verdade, Faraó escolheu para dirigir, digamos assim, essa situação de crise que haveria de acontecer? José. José, simplesmente, de escravo, de um posto de humilhação, ele passou para um posto de governador do Egito. Ele era humilhado e passou a ser exaltado, porque as pessoas passaram a ter admiração por José. As pessoas, a palavra de José era muito importante ali, naquele lugar. Ele era um hebreu, né? Mas ele era considerado, a partir daquele momento, por causa da sabedoria que Deus tinha dado a José. Olha que interessante. Será que o plano de Deus era só isso, de José chegar a ser governador do Egito? Ou teria mais coisa por aí? Será que Deus estava ainda planejando a mais para a vida de José? E a família dele? Estava lá distante, não estava próximo dele. Será que ele vai se reencontrar com essa família de alguma forma? Isso é o que a gente vai ver na semana que vem, no próximo capítulo que for ao ar. Você vai estar aqui? Você vai estar aqui nesse canal ISCC-TV para você assistir? Eu espero que sim. Agora, lembre-se, criança, Deus, quando bota situações difíceis na nossa vida, Ele tem um plano com isso. Porque lembra do versículo? Todas as coisas cooperam para o bem que amam a Deus, daqueles que amam a Deus. Vamos orar? Você pode falar com Deus nesse momento? Eu queria que você fechasse seus olhos, né, e conectasse lá no céu com o Senhor Jesus. Vamos lá? Ó Deus, às vezes a gente passa por situações difíceis na escola, dentro da nossa casa. Os adultos passam, às vezes, por situações embaraçosas no trabalho. Às vezes são situações de doença, de enfermidades que de repente aparecem com a gente ou com pessoas que amamos. Senhor, faça-nos entender que tudo está no seu controle. Faça-nos entender que o Senhor sabe de todas as coisas, que o Senhor é sábio. E ensina-nos a compreender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Abençoa cada criança, cada pessoa que está nos assistindo e está acompanhando o desenvolvimento dessa história. E é isso que nós te pedimos. Em nome de Jesus, amém. Crianças, aguardo vocês no nosso próximo capítulo, hein? Beijo!